Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 18 de abril. Hoje é quinta-feira, nós estamos na terceira semana da Páscoa, neste tempo pascal, neste dia consagrado à Eucaristia, possamos nos aproximar do Senhor, confiar a nossa vida, o nosso coração ao Deus da vida que tanto nos ama. Que o Senhor nos conceda a graça de nos alimentar com a sua palavra, com Ele que é o pão vivo descido dos céus, para que não tenhamos fome nem sede. Amado irmão, amada irmã, você que está chegando ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça. Vamos fazer com que a palavra de Deus alcance mais corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 6, versículo 44 a 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a oração coleta nos diz: Deus eterno e todo-poderoso, nestes dias em que nos fizestes conhecer toda a riqueza da vossa misericórdia, derramai-a sobre nós com maior generosidade para tornar mais firmes em vossa verdade aqueles que libertastes das trevas do erro. Então, fazer-nos firmes na verdade, na vontade de Deus. O Evangelho, amados irmãos e irmãs, continua esta discussão entre Jesus e a multidão acerca do pão vivo vindo dos céus. Eu sou o pão da vida, diz o Senhor. Ele dá a vida a cada um de nós. Jesus está falando que só pode chegar, só pode se aproximar dele aqueles que Deus mesmo os atraiu a esta realidade. Então, amados irmãos e irmãs, peçamos que o Senhor nos permita e nos conceda esta graça de irmos ao encontro de seu Filho, Jesus Cristo e Senhor nosso. Se o Senhor nos atrair ao seu Filho Jesus, nós, amados irmãos e irmãs, possamos amá-lo e servi-lo de todo o coração. Nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs, se dá a cada um de nós como o único mediador entre Deus e os homens, garantindo-nos uma vida eterna, uma vida que a morte não pode apagar. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei. Então agora Jesus fala de fato que pão é este. O pão que eu darei é a carne dada para a vida do mundo. Jesus está falando da Eucaristia, do seu corpo que é dado por nós. O Senhor dá a cada um de nós a sua vida, se dá por cada um de nós. O Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 a 40, é justamente, amados irmãos e irmãs, as consequências de ter, então, a graça de se aproximado de Jesus, de ter sido atraído pelo Pai, de ter conhecido o Senhor, de ter sido alimentado por Ele, né, de ter vivido esse encontro tão pessoal. Ele nos leva, então, à adesão, à fé.
Esse pequeno trecho da leitura de hoje fala então daquela realidade do eunuco que pede a Filipe a graça de ser batizado. Então Filipe, o apóstolo Filipe, dá a instrução, fala então de Jesus Cristo, do mistério da fé ao eunuco. Ele entende então, abraça a fé pelo ouvido e depois pede a graça de ser batizado. A fé nos impulsiona ao batismo. O que me impede de que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu a sua viagem cheio de alegria. Filipe foi parar no Azeto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então, o apóstolo que tem essa vida itinerante, capaz de anunciar e propagar o evangelho de Cristo a toda criatura, eles então transmitem a fé a cada um de nós, e é esta fé que nos dá a graça do santo batismo. Muitos de nós, enquanto crianças, ainda talvez não tínhamos nem consciência desta fé, mas nossos pais, nossos padrinhos abraçaram a fé por nós. A igreja confiou a graça do batismo a cada um de nós que éramos pequeninos, apoiado na fé dos nossos pais e padrinhos, para que no momento oportuno pudéssemos nós confirmarmos a nossa fé. Fomos acolhendo a palavra de Deus, fomos alimentados pelo corpo e sangue de Cristo e depois professamos a nossa fé, dando-nos inteiro a Cristo como seus soldados. Por fim, o Salmo 65 diz: aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, nações, glorificai o nosso Deus, anunciai em alta voz o seu louvor. É Ele quem dá vida à nossa vida e não permite que vacilem os nossos pés. O Senhor nos dá vida, vida à nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.